Cadê meu povo? Dia de live, gente! Vocês assistiram o filme? Deuses do Egito, o filme babado, bafônico. Quero descobrir qual é o mito, porque eu não descobri qual é o mito, não, gente. Só vi a história. A história, olha, figurinha arrasou. Muito bom. Agora, cadê esse povo, gente? Cadê nossa historiadora especializada em egiptologia, Alessandra Paula? Que não chegou ainda. Ih, ó, Matheus Gui entrou. Hello, Matheus, tô te acenando, chuchu. Seja bem-vindo à nossa live. Daqui a pouco a palestrante entra. Poxa, filho, entrou. Hello, obrigada pelos corações, gente, gosta assim. Chuva de coração. Daqui a pouquinho a palestrante chega. Ah, a palestrante chegou. Hello, Ale. Vamos chamar, já tem um povo aqui, hein? Online. Assistindo. Ó, Esther Bruna RJ entrou. Hello. Hello! Hello, obrigada, show de linda. Sou eu, Ale, agora eu não sei, tá difícil a disputa. Ó, o Duas negócio aqui não é lindas. disputar, somos duas gatas. E aí, E galera, fez dever de casa? eu fiz. Fez. Vamos esperar Filme mais um pouquinho? babado, mas não sei qual é o mito, não, gente. Ah, vou contar. O filme é babadão, né? Quando souber o mito, aí você vai até ver de novo, você vai ver com outros olhos, porque é muito legal. Quando a gente conhece o mito, né? Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, caraca, porque foi o mito que eu estudei na minha monografia, né? Eu falei, é ele. Tentou, lógico, tem toda uma construção hollywoodiana da coisa, mas é ele, é o mito, né? É o conto também, o mito e seguido do conto, né? Mas qual a diferença? Mito é diferente da história? Ele é o que é mais profundo? Qual a O diferença? mito são relatos fantásticos, né? Por exemplo, os deuses que têm cabeça de animal é um relato fantástico, não acontece na vida real, né? Embora muitos até acreditem que eles existam e que, enfim. E o conto, ele é tipo uma historinha para criança, né? No o Egito, eles contavam histórias para as crianças dormirem, contava a E história para contar de as um jeito mais crianças. fofo, né? Olha, nem Porque às vezes a tanto. história é cabeluda. Eles Pois falam, né, que esses contos é. aí todos, tipo um conto de fada, eles são todas histórias bizarríssimas, eles botam de um Não. jeito, né? Se O você passarinho for ler o cantando. original dos contos dos irmãos Grimm, vai ver que o negócio é de assustar, né? A Chapeuzinho Vermelho é doida, a Branca de Neve, a Floresta dá medo de verdade. Então não é tão fofinho assim, é a mesma coisa. Os contos egípcios, eles tinham sempre uma moral, né? Uma moral da história, uma moral a passar para as pessoas que estavam lendo, para as pessoas que estavam ouvindo, porque nem todo mundo sabia ler, né? Então passava de boca em boca até que alguém transformou aquilo em papiro, né? No caso dos contos, no caso dos mitos, estão em templos, estão em vários lugares, inclusive em papiro também. Bom, vamos começar, né? Peraí, Gente, olha deixa eu só. só mandar um beijinho pro povo rapidinho. Ó, Bia Beijo, Espada, beijo. Rosa Cordovil, Madrinha. Lizzie Fênix e. Ah, Rosa Cordovil de novo, estão dando tchau. E outra coisa que eu quero falar, gente, essa é a segunda live da Lê com a gente. A primeira, eu botei no meu primeiro canal do YouTube, que é o Estilista Pet Channel. Se você não viu, tá aqui embaixo no box de informações do YouTube. Essa aqui é a primeira live da Lê dos podcasts dela no Classes com Facilidade. Então, se você estiver vendo pelo YouTube, vai ter playlist chique de Lê a partir de agora. E o primeiro vídeo Ou está aqui embaixo para você ver, que está no outro canal. E aí, comece. então tá. Vamos lá.
Primeira coisa, né, que eu achei assim interessante, né, o filme custou 140 milhões de dólares. Você vê toda aquela cenografia, todo aquele figurino, a arte realmente foi maravilhosa e foi muito de acordo com o Egito mesmo. Eles foram bem Não, o figurino fiéis, tá muito bonito. tava. E o cenário também. O cenário estava bem egípcio. Mas a Segunda maioria ali coisa, não era bem cenário, é muito computadorizado. sim, mas isso aí custa pra caramba, né? Custou cento e Sim, quarenta milhões de dólares, tanto que não tiveram tantos atores assim caros, né? Eu não vi nenhum ator assim, ó. São todos mais ou menos conhecidos, mas não, fizeram o sim. set, foi O maravilhoso, né? Foi vilão que é um o mais vilão, conhecido. o vilão é o mais conhecido. E outra coisa, né? Eu vi, tirando alguns adendos que eu vou falar daqui a pouco, algo bem. Foi feita uma pesquisa, foi feito um fundamento em cima do que foi mostrado, né? Por isso que talvez muitos tenham dito que tenha sido chato. Eu já ouvi falar. Teve gente que não gostou, que achou chato, Ah, eu etc. adorei. Eu também. Enfim, Eu achei vamos lá. dinâmico. Foi bem dinâmico e quem sabe um pouquinho de mito egípcio, poxa, vibrou, né? Olha só, primeira coisa, né? O filme começa apresentando o Sete como um beberrão se recuperando de um porre. Isso não é falado em nenhum momento da literatura, tá? O Horus não era muito, quer dizer, falando do Horus, ele não era muito chegado a exageros. Ele era um jovem, e como um jovem, ele tinha era um tanto quanto impetuoso, né? Mas bêbado, essas coisas não. Segunda coisa que foi foi mais ou menos um furo, porque também não dava para mostrar como realmente aconteceu de acordo com os egípcios. É, Osíris, ele morreu antes do Horus ser concebido. Horus foi concebido por magia, entendeu? Então, Osíris não viu Horus crescer fisicamente, ele viu de lá do mundo dos mortos. Osíris não viu, não Osíris é o acompanhou, pai. é o pai. Era o antigo É rei que aquele estava passando. coroa que fica tipo numa nave espacial, gente. Quem viu o Não, não filme, era ele, não. Esse não não, é esse, não. esse era o Ra, esse era o deus Ra. Osíris foi no comecinho do filme, aquele que passou a coroa Ah, para o tá. É o filho. pai que morreu, tá? Já É o pai sei. que Que o morreu. filho matou. Esse aí é o avô, o outro Rá. É... Então, Osíris não viu Horus crescer, não levou Horus para andar de bicicleta, não levou Horus para o Maracanã, não teve nada disso. Osíris acompanhou o crescimento de Horus no mundo dos mortos, porque Osíris era o rei do Egito, como rei do Egito ele era muito próspero, levado, ele também era associado à fertilidade, tanto que ele era representado verdinho, e depois passou a ser o deus do mundo dos mortos, tá? Então, a coroação de Horus foi, na verdade, 80 anos depois da morte de Osíris, tá? Outra coisa que eu achei muito interessante, né? O Sete, no decorrer do filme, ele foi pegando os atributos dos deuses. A asa de Néftis, que era a esposa dele no mito. Ele Pegou o pegou olho do o irmão. olho de Horus e colocou aqui, né? Interessante que ele É, colocou o olho aqui. Pegou o cérebro de de Tote. Tote, Agora, a Tote mas estava divo, gente, no filme. Divo. é, O personagem bem construído. não, a Bonito, Hathor também. figurino, tudo. A Rita está Arrasa. lembrando da Hathor, a Hathor arrebentou. Foi Também. bem lembrado com o epíteto da deusa, da Senhora do Ocidente, que era assim, o Ocidente era o mundo dos mortos, né? E toda a astúcia feminina representada nela, né, com aquele olhar que hipnotiza tudo e todos, até criaturas, né? Ela realmente tinha esse poder, né? Ele pegou o cérebro do deus Tote, mas o interessante
é que ele pegou o cérebro do Totti, mas não mudou a essência dele. A essência dele era a ignorância. Quando o bicho pegou, ele não soube conversar como o Totti faria. Ele partiu para a ignorância, né? Foi muito bem lembrado todos os atributos dos deuses, foi muito bem falado. Só que Estão fazendo o pedidos que aqui, hein, Alê? já não já Mas falei fala um aí, pouquinho depois. da Rato, já falei da Rato. Depois eu vou falar mais dela. Falando da deusa Quando eu for Rato. falar, quando eu for Depois falar eu dos mando um beijo mitos, pro eu vou pessoal que falar dela, entrou. tá? O que que aconteceu também? Não houve na historiografia nenhum momento falando que Horus entrou em contato direto com os seres humanos, tá? Então isso foi uma romantização do filme, vamos dizer assim. Mas assim, a parte do Anubis foi muito bem colocado. O Anubis foi muito bem colocado. Ele fazia parte do tribunal de Osíris, ele estava na balança, então ele levava a alma do morto até o lugar que era que tinha a balança, né? A balança de Osíris. Você viu depois que o Osíris estava morto, perguntando quanto vale, ou alguma coisa, quanto você vai pagar para você ir para o outro lado, né? Também foi muito bem feito, porque era assim, né? Outro que a Isis apareceu muito pouco. Eu senti mais falta dela, inclusive na parte do cuidado com Horus, tá? Mas tudo bem, nem nada foi perfeito, mas eles mandaram muito, assim, 70% do filme foi muito bem mandado e muito bem embasado de acordo com os mitos, tá? As deusas, né, as serpentes também, que tinham a ver com a destruição. A serpente Apófis, que ataca o deus Ra toda noite, foi muito bem lembrado. Ela era a não criação, a desordem. Então, o deus Ra, ele tinha que atacar esse monstro todas as noites, e é só no sol noturno. Tanto que tiveram o lindo cuidado de mostrar o deus Ra velho. Porque o deus Ra, durante o dia, é jovem, é novo, é adulto. Ele envelhece e morre à noite, né? Tiveram esse cuidado fantástico. Agora, eu vou começar a Mas falar durante um o dia não pouquinho. apareceu nenhuma vez no filme. Não apareceu. E nem os caravelhos em nada, porque o grande lance do filme foi a jornada dele no mundo dos mortos, dentro da deusa Nut, atacando a serpente Apófis para que ela não ataque a criação, não ataque a terra. Então, eles tiveram esse cuidado, eu achei, poxa, fantástico, né? Só que o Ra não era avô de Horus. Ra, que nesse né, nesse mito que eu vou falar se chama Atum, na verdade era tataravô de Horus. Enfim. Mas eles quiseram provavelmente diminuir ficar explicando muito e tal, não é muito legal. Mas foi muito show. Não, é mais personagem, né, gente? Gasta mais o dinheiro de figuração, Pois é. bota mais Então, gente, né? é. Como é que é esse mito? Que mito que eu vi e depois o conto, né? Na verdade, o filme começa no final do mito de Osíris, que eu vou ter que falar do comecinho, mas é rapidinho para vocês entenderem o enredo e até chegar ao conto que é a chave nesse filme. Vamos lá? Então vamos. Vamos. Olha só, vou falar de um mito chamado o mito de criação da Enéada de Heliópolis. Enéada é um conjunto de 9 deuses, tá? Foram 9 deuses que compuseram o início dessa cidade chamada Heliópolis, que é a Terra do Sol. Por isso o Sol é o primeiro a ser criado. O mundo era nada. O mundo era um caos primordial, lama. E dessa lama nasceu Atum.
que chamava-se também de o autocriado. Atum se sentia só. Então, ele quis criar mais um par de deuses para fazer companhia para ele. Só que os egípcios, até para a construção dos mitos, eles eram preocupados com a questão da complementaridade, né? Sol, lua, homem, mulher, fértil, deserto, e por aí foi. E nesse ato de criação, que ele criou os primeiros filhos pela masturbação, veio a ajuda da deusa Hathor, que era a deusa da beleza, da sensualidade. E nesse ato de criação em especial, ela ficou conhecida como a mão do Deus, tá? A mão do Deus que criou o mundo. Depois eu respondo, Mary. Que criou o mundo pela masturbação. Nasceram dois filhos. Babá. Nasceram dois filhos. Shu e Tefnut, que era o ar e a umidade. O equilíbrio dos dois pode trazer prosperidade ao mundo. O desequilíbrio traz o deserto. Então, esses dois irmãos se amavam e tiveram um par de gêmeos. Geb, que é a terra, e Nut, que era o céu. Aí Atom decretou, vamos parar por aqui. Só que já era tarde demais. Nut já estava grávida de 4. Ísis, Osíris, Sete e Néfites. Ok. E Atom determinou, essas crianças vão ter que nascer esse ano. Se não nascerem neste ano, nascerem no ano que vem, eu vou devorá-los. Aí, Nut e Geb tiveram a ajuda maravilhosa de Deus Tote. Então, ele criou um calendário. E pelas contas dele, ele mostrou para Atom que o ano é composto de 365 dias mais 6 horas. E as crianças nasceram nas no 6 dia horas. 65, nas 5 Claro. horas. Tem que ter uma treta, né, gente? Vai nascer quando? Nos 350, sobrando um tempo bom? Não, tem que... 45 do tempo. Só que Sete já era apressado, né? Ele rasgou o útero de Nut e nasceu. As outras crianças nasceram por vias normais. Ísis e Osíris já se amavam no útero da própria mãe. Néfites e Sete já se aturavam no útero da própria mãe. A Néfites se casou com Sete. Mas eles não se amavam. Porque eles nasceram, já virou paridade, gente. Ó, é um Virou negócio assim... Já virou complemento. E nisso que virou complemento... Incesto total. Para eles, era muito comum isso na família real. Esse mito também serve para explicar e aceitar casamento entre irmãos na família real, né? O que aconteceu? O tempo foi Mas em muitas passando. culturas isso existe. Às vezes não tem o coito em si, mas é por uma questão política. Mas é o que aconteceu. Para juntar heranças e continuar com o poder. Então, isso existe em várias culturas. É uma forma de manter a família no poder, manter a dinastia, né? Por isso que muitos irmãos se casavam. Ou um dado muito comum, por exemplo, o rei escolhia uma esposa favorita. E essa esposa favorita só teve menina. Então, não é da favorita que vai vir o herdeiro ao trono. Então, a filha da favorita tinha que se casar com o irmão de outra esposa. Não se esqueça que o faraó podia ter um harém, né? E isso tudo já foi determinado, já foi legalizado, vamos dizer assim, nesse mito de Osíris. Osíris e Ísis, né? Sete e Néfites. Osíris foi dado para ele, pelo pai, o direito de ser
rei do Egito. E Sete, como é a ignorância, é o vermelho, ele é a impetuosidade. Então, meu filho, você vai para o deserto, tá? Sete, ele era estéril. Como que eles explicaram a esterilidade dele? Era impressionante como eles chegaram a essa conclusão. O Sete não tinha um saco escrotal. Então sabiam que era por ali que se formavam os bebês. Não tendo o saco escrotal, ele não podia ter neném. E a Néftis queria muito ter um filho. Ísis, que era esposa de Osíris, não queria saber de maternidade. Tá? Então ela queria curtir o trono, ser rainha, ela amava seu esposo, mas como seu marido também já estava preocupado com a questão da hereditariedade, ela combinou com a irmã. A Néftis se vestiu de Ísis, se perfumou como Ísis, embebedaram Osíris e tiveram relação, e dessa relação nasceu Anubis. Tá? Sete já tinha raiva de Osíris. Tá? Sete morria de ódio, de inveja, porque que eu estou no deserto, papai não me ama, crise existencial, tudo isso. E o que aconteceu? Pô, já me fez estéreo. Já me Ser fez. corno do próprio irmão. É puxado, gente. Eu fico com uma certa dó. É É muito puxado, sofrimento. pô. Que vida sofrida, gente. A vida complicada desse povo. Certo. E, poxa, estéreo. Estéreo como deserto. O deserto não é estéreo? Qual a plantação que tem no deserto? A não ser que seja dentro de um oásis. Aí não Cacto, só, que eu saiba. é assim. É. E a quilômetros e quilômetros de distância você acha um ou outro cactus. Tá? Néftis teve que esconder essa gravidez. E quando a Anubis nasceu, ela colocou num cestinho no delta do rio Nilo. E nisso Isis estava passeando com os seus cães e eles farejaram aquele bebê. E ela criou como um filho. Né? Criando como filho, Sete viu naquela criança alguma coisa que lembrava o irmão. Perrou, né? Não preciso nem falar. O ódio que já era grande ficou maior ainda. Então, Sete quis promover uma festa. E nessa festa chamou o irmão. E aí que tá igual o filme. Porque Osíris, quando viu Sete, ficou feliz, abraçou o irmão, tudo. Ele não sabia da inveja do irmão, não sabia do ódio do irmão, não sabia nada disso. E foi lá, abraçou o irmão, festejou com o irmão. O irmão botou perguntou, né? Fez tipo um concurso. Quem é que entrar nesse caixão vai acontecer algo maravilhoso? E ele fez o caixão exatamente do tamanho de Osíris. Osíris, inocentemente, Nossa, que pessoa entrou, fofa. não é? Não, é o irmão Já foi dele. direto para a morte. Ele não vai confiar no irmão, né? E nisso, Osíris trancou, Sete trancou Osíris no caixão, jogou ele longe. Quando Isis soube, ela era uma ave também, né? Ela se transformou na ave e foi atrás do marido. Achou o marido. Ele ainda estava vivo. Ok. Um tempinho depois, Sete chama Osíris de novo para conversar. E o que aconteceu? Osíris foi. Errar uma vez é humano, duas vezes é burrice, né? Enfim, aconteceu. E nisso que Osíris foi, Sete esquartejou o irmão e colocou cada pedacinho em uma parte do Egito. A cabeça ficou numa cidade chamada Ábidos, que era o templo, que depois virou o templo do deus Osíris. Tá? E nisso, Ísis, louca, desesperada, tentou juntar os pedacinhos de Osíris, mas só que não dava mais para ressuscitá-lo. Então o mito diz
o mito de Plutarco, diz que ela batendo juntou todos os pedacinhos dele, com exceção de um. O pênis do Osíris foi engolido por um crocodilo. Então não pôde colocar no Nossa, seu devido. ranço todo. A Então, gente não tem como não pensar besteira, meu Deus do céu. calma que dando suas asas, retirou o esperma de Osíris. Sim, Mari, o Plutarco é romano. Tirou o sêmen de Osíris e colocou nela. E nisso ela engravidou de Horus. Essa gravidez engravidou Horus. Ok. Então, Anubis mumificou o seu pai. Então, Anubis mumificou fez a primeira múmia. Logo, Anubis foi o deus responsável pela mumificação dos mortos. Foi um deus responsável para cuidar da parte física do corpo, que é chamado de Ka. O hieróglifo são duas mãozinhas assim, que é a parte física do corpo, é o Ka. No momento da morte, o Ka se separa do Ba. O Ba é a alma, ela que vai para o paraíso ou para a não existência, né? Daqui a pouquinho vou falar da não existência. Então, formou a primeira múmia, houve o sepultamento. E as deusas Ísis e Néftis foram as primeiras carpideiras. O que são as carpideiras? São aquelas mulheres, ainda tem no interior do Brasil até hoje, tá? Aquelas mulheres que são pagas, né? Para chorar desesperadamente por aquele morto. Elas rasgam as roupas, elas rasgam o que está até na Bíblia. E essa tradição foi para o judaísmo, né? De rasgar as vestes, de aquela coisa exagerada pela morte do ente querido. Tá? Elas foram as primeiras carpideiras. Cuidaram de Osíris e o Ba, a alma de Osíris, foi para o mundo dos mortos. Então, Osíris deixou de ser o deus, o rei do Egito, e passou a ser o deus do mundo dos mortos. Todo mundo, quando morria, virava um Osíris. Por exemplo, no dia que eu for para a eternidade de Jete, que é a eternidade de Osíris, que é aquela que morreu e foi para sempre, podem colocar na minha lápide: Osíris Alessandra foi para a eternidade de Jete. Entendeu? E, ok. Ísis grávida. Sete louco de raiva ainda, querendo matar geral. Tá? O que Ísis fez? Fugiu. Passou a gravidez escondido no campo, nos juncos de papiro. E esses juncos ficam lá no norte do Egito, no delta do rio Nilo. Porque lá os juncos de papiro são altos, é um lugar de lama, a lama é associada à vida. Então foi nesse cenário que ela passou a gravidez e nasceu o deus Horus. Sete descobriu onde... Aí nasceu Horus, passou um tempinho, ela amamentando o filho. Sete descobriu onde eles estavam e mandou um monte de escorpiões. E um desses escorpiões picaram Horus. Para você ver, a gente pode um dia fazer até uma live sobre maternidade, porque é um tema muito legal. A maternidade era um período de tanto perigo para os egípcios, que pedia tanto cuidado dos egípcios, que a própria deusa Ísis, que é a deusa da magia, ela não conseguia se cuidar. Ela precisava da ajuda de Hathor, que a ajudou muito, de Tote, de Khnum. E Khnum é o deus, é aquele carneiro, só que o Khnum no filme apareceu do lado de Sete. Só que ele era do lado na verdade mesmo, ele era do lado de Ísis. Então nasceu, o Khnum ajudava como?
teve que arrancar um pedacinho da perninha de Horus. Então, ele fez uma perninha de barro e daquela perninha ficou como normal, tá? Mas guarda essa informação de que nunca mais tarde vai ser importante. Horus cresceu. E nisso ele foi. Aí acabou o mito de Osíris, ok? Agora nós vamos entrar no conto que tem a ver com o filme. Tem um conto chamado A Contenda entre Horus e Sete. Sete cresceu, adquiriu maioridade e foi requerer o seu trono como filho de Osíris. E nisso houve um processo. Um processo que durou 80 anos. Esse conto e muitos outros está nesse livro aqui, ó, Escrito para a Eternidade. Nesse livro há uma coletânea de contos, de poesias, de mitos, tudo relacionado ao Egito Antigo, tá? Como começou esse conto, né? 80 anos de processo. Nunca mais me reclamem do processo no Brasil. O processo dos deuses egípcios durou 80 anos. 80 anos Nossa. depois. Mas aqui não tá muito melhor, não. Né? Tem os processos aí que duram pelo menos uns 20 e poucos, né? Pois é. Para humano é coisa pra caramba, né? 80 anos para deuses não é nada. Então, vocês se lembram que na aula passada eu falei que Sete, ele tinha alguma coisa, uma coisinha só que ele fazia de bom para a humanidade? Ele ajudava o deus Sol, no período noturno, a atacar a serpente Apófis. Só que o presidente desse tribunal era o deus Sol, que nesse nome ele tinha nesse mito ele tinha o nome de Pa-Ra-Oracte, que era o sol do meio-dia, o sol no seu esplendor, tá? E mesmo assim ele não se esqueceu do companheiro dele, né, de Sete. Então ele fazia sempre, sabe aquela situação de colocar sempre o processo por último? Ah, não vamos julgar agora não, não vamos julgar agora não, não vamos julgar agora não, e foi assim, e assim se foi. Só que todos os outros deuses estavam do lado de Horus. Por quê? O Egito governado pela ignorância, como é que ele deve estar? Ele está na ordem ou está no caos? O que vocês acham? Quando o Egito é governado por um deus associado à ignorância, o Egito está na ordem ou está no caos? Está no caos. Seca, miséria, as pessoas passavam fome, necessidade, os deuses não tinham mais força para ajudar, porque Sete, igual. Aí lembrou o filme. Eu lembrei muito do filme, quando Sete roubava os poderes dos deuses, né? Eu lembrei e falei, caraca, igualzinho no conto, né? Aí tá. Já estava cansativo, já estava chato esse processo. Então, começaram a acontecer manobras táticas, né? Que manobras táticas foram essas, né? Ísis, ela, inclusive, foi um ponto principal da minha monografia, né? Ísis, ela era a deusa associada à magia, à maternidade, era a deusa associada ao casamento. Mas para defender o seu filho Horus, ela fez muita coisa. Ela subornou, ela seduziu Sete, ela fez de tudo para que o filho conseguisse. Ela foi a chave principal para a vitória de Horus, tá? Ela ajudou muito. E nesse conto, a contenda entre Horus e Sete, começaram as tretas, literalmente, né? Do tipo, teve briguinha, titio e sobrinho brigaram. E nessa briguinha, Sete arrancou o olho de Horus.
como no filme, tá? Mas só que não foram os dois, não, foi só um. Então, Isis, junto com Khnum, fizeram esse olho de Horus. É o olho que tudo vê, Que é o que todo mundo conhece. que é o que todo mundo conhece. Colocou no lugar do olho perdido um olho de falcão, por isso que ele é associado ao falcão, né? É o olho que tudo vê, de lá de cima até lá embaixo, ele enxerga tudo. Ele voa e vai direto ao ponto. Ele é lógico, né? E nisso, Ísis quis tirar de Sete o que ele estava fazendo por trás dos panos para conseguir prorrogar por tanto tempo, né, esse processo. E nisso, ela se transformou numa mulher muito bonita e seduziu Sete. Nisso que seduziu Sete, ele naquele momento dele ficou hipnotizado pela beleza dela, falou tudo que ele não, no conto, só falou assim: Sete contou toda a verdade a Isis. Nisso ela se transformou, ela um redemoinho, ela mostrou quem ela era e falou a verdade para o tribunal. Mas mesmo assim ainda não foi suficiente. Não foi suficiente o tribunal, o Parra-Orakti, o Sol, ver as manobras de Sete. Ainda não está definido. Por enquanto, Sete é o deus do Egito. E nisso, Isis, ela quis tentar, ela chegou a brigar com Sete. Nisso que ela brigou com Sete, Horus foi defendê-la e, sem querer, arrancou a cabeça da mãe. Nisso que ele arrancou a cabeça da mãe, pô, teve aquele momento, né? Mamãe, mamãe. Ai, Deus que não calma, filhinho. Salvou a mamãe. E nisso, Deus Osíris vendo tudo do mundo dos mortos, sem poder fazer muita coisa, né? Porque quando a gente estuda um pouquinho de magia, né? Fala que os deuses eles não podiam intervir. A magia era um ato feito pelo mágico. A pessoa tem o recado, a pessoa tem a magia, ela pode modificar, mas não conte muito com os deuses, com os grandes deuses para isso não, né? Então ele não podia se meter na briga, embora ele estava torcendo lá, bandeirinha, pelo filho, o Egito tem que voltar à ordem e tal. Recolocaram a cabeça de Ísis. Esse tribunal só foi decidido de uma forma. Sete quis tentar boicotar de novo. Então, no texto está assim, ele pegou um pote de sêmen. Não disse que sêmen foi esse e nem de quem que era. E nisso ele colocou colocou o líquido na mão de Horus. Por que essa preocupação? Gente, olha só. Os egípcios eles eram muito práticos. Então, eles não viam o homossexualismo como uma coisa normal ou aceitável. Eles viam como algo que não era da natureza, não fazia parte. Por quê? Porque o único e maior objetivo da união de um casal é ter filhos, e de preferência menino, para que continue o legado da família, porque a menina, a mulher, ela passava a fazer parte da família do marido, tá? Então, um Deus, uma pessoa ser acusada de homossexualismo era um crime, tá? E só que Isis viu, mesmo depois de ter sido arrancada a cabeça pelo filho, é mãe, e mãe sabe como é que é, perdoa, né? Ela foi lá e Doido, né? Como é que reconstituiu. surge assim um sêmen aleatório do nada, né? Um negócio... E nisso, É, ela gente. É meio que reconstituiu uma a treta mão misturada dele. com bacanal, alguém gozou ali. É um negócio muito doido. Não é? É muito doido. Aí, o que aconteceu? Isis
retirou de Horus sêmen e jogou esse sêmen na plantação de alface de Sete. Ele adorava comer alface. Mas só que a alface, no Egito Antigo, ele não tem a mesma conotação que tem para nós. Hoje o alface é algo que acalma. Antes, no Egito Antigo, inclusive tem um estudo de doutorado sobre o uso do alface no Egito Antigo. Ele era afrodisíaco. Eu ia morrer sem saber disso. Estudo de alface. Tem estudo de Porque alface. ninguém imagina, né, gente? Cleópatra comendo alface. Ela não Coisa que a precisava, pessoa mas imagina. não se esqueça que Sete era Né, estéril, então ele gente? precisava Ninguém talvez de um imagina. estímulo a mais, né? Para, para, né, se divertir, vamos dizer assim. Então ele comia alface. O Um sêmen foi estímulo jogado no alface. masculino. Estímulo masculino, tá? Masculino. Então só servia para Feminino, meninos. A isso. catuaba da época, gente. Ovo de codorna. O feminino era outro, né? O feminino eram frutas, eram sucos, vinho. Vinho também era um bom estimulante feminino. E as pobres bebiam cerveja, né? Aí tá. Sete comeu alface. Aí Ísis, esperta, chegou lá no tribunal e falou que Sete tinha engolido o sêmen. Aí foram fazer a cariação. Teve a cariação. Aí Sete, não! Quem segurou sêmen foi Horus. Então tá, então. Chegou o deus Tote, que era o deus do verbo. Venham os dois. Aí veio Horus. Chegou no ouvidinho dele. Há sêmen em Horus, nada aconteceu. Aí quando chegou no ouvidinho de Sete, perguntou: há sêmen em Sete? Da cabeça de Sete nasceu um disco dourado, chifre, ou seja, um atributo feminino no deus masculino. E nisso o tribunal acabou, tá? Lições dele, né? A inteligência supera a força, né? A inteligência bem aplicada, ela faz com que a gente vença, porque os dois boicotaram. Houve boicote dos dois lados. E como aconteceu mais ou menos no filme. Olha como foi no filme. Horus, que antes era um beberrão, inconsequente, ele foi exilado. E nisso que ele foi exilado, ele passou por um período de crescimento interno. Nesse período de crescimento interno, houve o humano que achou um dos seus olhos e ele teve que encarar medos, desertos. Ele teve que encarar o amor dele, que era Hathor. Inclusive, Hathor, traduzindo o nome Hathor, significa morada de Horus. O templo de Denderá é de Hathor e de Horus. Não se esqueça. Aí muitos podem me perguntar. Hathor seria muito mais velha do que Horus. Gente, o único Deus que envelhece é o Sol. Os outros não. Fórmula da juventude eterna. Pleno. Então, Horus casou-se com Hathor na mitologia, tá? E o que foi muito legal no filme, mostrando a deusa Hathor nesse aspecto da sensualidade, da beleza, e também foi muito bem lembrado o fato que ela era senhora do Ocidente. O Ocidente era onde ficavam os mortos. E ela foi um dos principais elos pela vitória
de Horus. Foi graças a ela que houve essa vitória, que Sete perdeu. Só que no mito, o Sete não morre, ele simplesmente volta, vai para o deserto, que lá é o seu lugar, de onde você nunca tinha que ter saído. Porque o Sete, ele também é importante na criação. O deserto, ele tem a sua importância. O deserto é o acolhimento, o deserto é o quente. É do deserto que tem, inclusive, ritos de passagens, né? Muita coisa associada ao deserto. É no deserto que tem as múmias naturais. Muito antes da construção das pirâmides, tem vários corpos no Egito em posição fetal, muito interessante, eu acho isso muito interessante, na posição fetal, ou seja, como você nasceu, você vai morrer, né, para ir ao além. A colocação de Anubis também foi perfeita. Anubis tirou o morto, a alma do morto, levou ao tribunal. Ele não podia fazer mais nada além disso, né? E no mito, e nesse conto, Anubis, ele também foi um dos juízes, né? Anubis, Tote, Hathor, quer dizer, a galera toda que sempre ajudou Horus estava também no tribunal, mas só que demorou por conta do deus Ra, o deus Sol, que era protegido por Sete durante a noite. Então, qual é a lição desse filme, né? A lição desse filme também fala, eu achei particularmente, achei muito parecida com a lição do conto, que a inteligência sobrepõe a força. A inteligência sobrepõe a ignorância, né? Olha quanta coisa Sete fez, de quantos deuses matou. Todos os atributos dos deuses estavam nele, e ele não perdeu a essência, que é a ignorância, né? A mesma coisa no mito. Ele não perdeu a essência, tanto que ele voltou para o deserto. Ele era o vermelho, a ignorância. O homem que batia em mulher era um homem setiano. Era um homem associado ao deus Sete. Então, Viu? Hoje em dia tá cheio de 7 anos. tá. Mas hoje tem cadeia para Estão botando os eles. coração. Hoje tem cadeia. Hoje, mas tem cadeia para eles, né? O homem osiriano era aquele homem que era fiel, amoroso, que era fértil, que dava melhor à sua mulher, né? Tanto que ele e Isis, eles eram apaixonados até no pós-vida. Ela manteve a viuvez, né? E ela também passou a ser um modelo de viuvez, um modelo de mãe que cuida e zela pelo seu filho, um modelo de rainha que mantém a prosperidade do seu reino, né? E assim foi-se o mito e foi o filme. Agora me perguntaram se tem diferença entre Amon e Atom. Amon foi um deus, digamos assim, que ele foi exaltado no início da 18ª dinastia, no Novo Império. Amon, ele era um deus azul. O azul é ligado à intuição, o azul é ligado à inteligência. Então, a partir dessa dinastia, Amon, ele foi associado aos reis também, embora continuasse a tradição. O faraó vivo era Horus e o faraó morto era Osíris. E Atom, o Atom, ele foi um deus, o deus Sol, criado por Akhenaton. O primeiro nome de Tutancâmon, nós conhecemos hoje como Tutancâmon, era Tutankaton.
O deus Aton, ele é o sol em Amarna. Vocês podem pesquisar como que é essa cidade. A cidade de Amarna, ela tem uma montanha em que Akhenaton é o da Nefertiti Nefertiti. É o é, marido da Nefertiti. é o marido da Nefertiti Nefertiti, também diva. poderosa. Bafônica. Ela chegou a ser faraó, mas para ela ser legitimada, ela teve que mudar o nome para homem. Essa aí, a gente pode falar de rainhas poderosas em outro momento. Em Amarna, tem uma montanha, que a parte de cima da montanha é nessa forma aqui. Às 9 horas da manhã, em ponto, o sol fica exatamente como se você estivesse deitadinho nessa parte de cima da montanha. Então, É ali como foi se fosse criada a cidade um. de Amarna. Como se fosse um bercinho do sol. É, aí ele encaixa assim, Ele tipo encaixa. isso. Exatamente. Exatamente. 9 horas da manhã, tá? Então, esse é Áton. Ele é representado na iconografia, o sol, os raios. No final dos raios tem mãozinha. As mãozinhas nessa posição, abençoando Akhenaton, Nefertiti e as suas 6 filhas. Na arte amarniana, nós vemos cenas de carinho familiar, né? O pai, a mãe e as suas filhas. E é sob a bênção de Aton, tá? Hathor, a Rita pediu para eu falar um pouco mais de Hathor. Hathor, a gente, pô, olha, se brincadeira, dá para fazer uma live só sobre Hathor. Mas antes de ter uma live sobre Hathor, eu quero fazer uma outra, talvez, sobre Isis. Que Isis também é maravilhosa, né? Essa foi o Isis meu é. objeto de estudos. Eu sou Isis é assim, do amor, é da dança do ventre, ela é de várias coisas. é, né? E também é muito associada à família, né? À casa, à rainha, né? A magia, como que ela conseguiu ser a grande maga que ela se transformou? Ela não nasceu a deusa da magia, ela se tornou deusa da magia, né? Então, Hathor não é muito diferente. Hathor foi criada para destruir a humanidade, então ela foi criada com cabeça de leoa, e depois de um tempo, o Deus Sol ele se arrependeu de destruir a humanidade, Que é fez aquela tonéis do de Rio Nilo, cerveja. Não, que ela ela vem com, depois vira a Basset. Não, essa é Serremet. A Ah, Hathor é aquela que Serramente. bebe tonéis de cerveja que foram tingidas de vermelho. Ela pensou que era sangue, Ah, tá, de bebeu, bebeu, vermelho, é a bebeu vaca. e ficou bêbada, caiu. Ele arrancou a cabeça de leoa e colocou a cabeça de vaca e virou a vaquinha celeste, né? Ah, tá. E daí ela passou a ser também Viu live conhecida como a passada, deusa. gente? Vocês vão reconhecer todo mundo. É, ela passou a ser conhecida como a deusa da beleza, da sensualidade. E também como ela é muito associada, por exemplo, a pessoa morreu, tá? Quando a pessoa morreu, a carne, se separa do Ba, que é o espírito. Ela leva o Ba até o mais próximo possível do tribunal de Osíris. Então, nesse assunto, ela é a senhora do Ocidente. Ela leva até. Tá, vou fazer. Ela leva até o mais próximo do Tribunal de Osíris, que é quando Anubis pega e leva, tá? Então, Hathor, ela também é muito associada à astúcia, como foi no filme, né? Ela era muito astúcia. Faça isso porque eu ordeno. No poder, no salto alto, né? Faça isso porque eu Chique. ordeno. Ela é muito poderosa. E ela conseguiu destruir 2 deusas serpentes, né? Como é da natureza dela. Então, por isso também que falam, né, a documentação fala que a mulher egípcia, ela é muito cuidado com a mulher egípcia. Você tem que tratá-la muito bem, porque ela é astuta. Se você não tratar essa mulher bem, você não queira saber como essa mulher é como sua inimiga. Então, eles tinham Até esse porque, gente, cuidado.
Pensa nos dias de hoje. Normalmente na sua cabeça só vem mulher poderosa egípcia. Os homens, você fala assim, a faraó, eu não sei o que, mas tu não decora o nome de ninguém. Ah, no máximo Não é? Tutancâmon, porque É, um Tutancâmon, a ou única coisa outro. de útil que Agora ele a fez mulher foi tem morrer. várias famosas. Começando lá no Antigo Império com a mãe de Queops, que eu esqueci o nome dela, que foi a primeira faraó mulher poderosa, terminando com a Cleópatra sétima, né? Foi a última. A conhecida Elizabeth Taylor foi a sétima, tá? E as deusas, né? Isis, Hathor, Serremete, vou começar pelo nome, né? Serremete quer dizer poderosa, e várias outras, né? Não E inventa aí, nada, gente? gente. Você remete, tá de bobeira. Serremete. Show da poderosa. Show da poderosa. A primeira das poderosas, vamos dizer, A né? primeira E também, poderosa. nossa, tinha uma rainha egípcia que foi a Hermes Nefertari. Eu cheguei a fazer até uma comunicação sobre ela. Ela era a primeira mulher apaixonada por trabalho da história. Ela fundou uma escola de sacerdotisa. Ela fundou a vila de Delir Medina, que construiu o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, né? E por aí vai, né? Até a própria Nefertari mesmo, a esposa de Ramsés II, ele fez uma tumba maravilhosa para ela, que quando ela viu o presentinho dele, ela chegou a chorar de emoção, né? E por aí vai, gente. Olha, vamos ficar de olho aí, que no decorrer da semana eu vou fazer uma enquete. Eu e a Tamini vamos fazer uma enquete sobre o Vamos. tema da nossa Aí vocês própria veem. live. Porque a gente fica aqui horas falando, porque Egito não cansa, gente. E é sempre uma Não, e história tem mais legal do que a assunto, outra. Então é e difícil tem de muito escolher assunto. tema de live. Fala aqui o que vocês querem ver, o que vocês querem saber da Já vida de me quem. deram Deixa eu uma aproveitar e dando opção um beijo do. pro povo, que tem gente a beça aqui, que eu só vejo subindo, não mandei beijo para ninguém. Rosa, Ó, minha prima J. Mary, Ulo, Marjorie, Mari, Matheus Cerqueira, Luzi, Andréia Rita, Garcia, Roberto Fernandes, Andréia, Linardi RP, Naná Rafinha. Calvão, Maternidade, não sei o quê, Amy Cris, Arthur Estevão e Nath Oliveira. Muito Beijo a bem, gente. todos. Muito obrigada pela presença de todos. Ah, tá, tô assinando aqui. Amy Cris. Obrigada pelos corações também. Ah, Cristina, beijo. Muito chique. Live Boa noite, requisitada. galera. Vou fazer a enquete para a gente escolher o próximo tema. Me sugeriram o tema do meu estudo. Então, a minha Sim, monografia você foi sabe. Mulheres no Egito a partir de Ísis, mas não foi a Ísis boazinha, é a Ísis desse conto que eu falei agora com vocês. Então a gente vê que as mulheres, elas são inteligentes, perspicazes e são as que tomam conta até da prosperidade da família. Então, é muito importante, sim, o cuidado, além do principal fato, né? É a mulher que engravida. Então, é por ela que vem o filho, né? Então, a gente pode falar, sim, sobre mulheres, a gente pode falar sobre moda, maquiagem, vestuário, a gente pode falar sobre amuletos, a gente pode falar sobre várias coisas, inclusive a proteção de maternidade. Pode ter uma live só sobre maternidade, porque tem muita coisa. Vamos Então, fazer até a lá, a enquete gente essa vai semana, pesquisar. mais votada da próxima semana. Tá joia. Tá bom, galera? Aí Beijo, vocês deixem gente. aqui no comentário ou mande para mim por direct se você tiver algum outro tema egípcio que a gente não tenha Tá, falado aqui, que aí entra também na enquete lá para ver se o pessoal quer. tá joia. Tá bom? Ale, Tá bom. brigadão. Ó, só Obrigada a vocês. falta 30 segundos. Manda um beijinho pro pessoal. Obrigada a todo mundo que compareceu nessa live. Beijo. Até a próxima, galera. Tchau, povo! Tchau.
Tchau!